Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Eu sou a Juliana Marian, psicóloga e neuropsicóloga, e você está no Trabalhamos com o que Temos, no podcast que preza sempre por trabalhar com aquilo que a gente tem, ainda que o que a gente tem seja nada. O podcast fala de saúde mental com leveza, ciência e uma boa dose de realidade, para deixar você a par do que está acontecendo com você. E hoje a gente vai falar sobre um tema que pega todo mundo, inclusive eu, inclusive você, inclusive todos nós, que é a autossabotagem. Estava conversando sobre isso com a minha psicóloga recentemente, né? Como a gente acaba se autossabotando por alguns fatores que acontecem na vida da gente. Por que será que a gente faz isso com a gente mesmo, né? Por que a gente boicota os nossos próprios planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, mesmo quando quer muito que eles aconteçam? Então, respira fundo, pega aqui na minha mão, porque hoje a gente vai mergulhar nessa mente sabotadora aí com muita neurociência, psicologia e acolhimento. Bora lá? Então me acompanha aqui, Autossabotagem é quando a gente, de forma consciente ou não, cria obstáculos para o nosso próprio sucesso. Pode ser adiar o que precisa ser feito, começar e largar algum projeto, se enfiar numa relação que não faz bem, deixar de estudar para uma prova. Tudo isso são exemplos. Mas por que a gente faria isso com a gente mesmo? A gente faria isso porque o nosso cérebro, antes de qualquer coisa, ele quer segurança. Ele quer se sentir acolhido, né? E crescer, se expor, mudar, conquistar, tudo isso envolve riscos. O nosso sistema límbico entende que o novo pode ser perigoso, mesmo que racionalmente pareça bom. E aí o cérebro ativa mecanismos de defesa que nos fazem voltar para a zona de conforto. E eis o nosso grande problema. Vamos tentar entender o que rola no cérebro quando a gente se sabota? Vem comigo, A amígdala, que vocês já conhecem, que fica aqui atrás, que é parte do cérebro ligada à detecção de ameaças, ela entra em alerta. Mesmo quando o perigo é simbólico. Tipo, e se eu for rejeitado? Isso é errado. São perigos simbólicos, eles não acontecem. Mas mesmo assim, a amígdala, ela ativa, porque parece um perigo. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente, que é responsável pelo planejamento, autocontrole, tomada de decisão, ele tenta manter a razão. Mas ele entra em conflito com a parte mais emocional e impulsiva da amígdala. Resultado, a gente congela, a gente procrastina, a gente inventa desculpas e toma atitude que sabotam o que a gente mais queria. Resumindo, a autossabotagem é o cérebro tentando proteger a gente, só que de um jeito meio torto. E isso é importante de você saber, porque se você sabe que o seu cérebro está tentando te proteger, você não se sente muito mal por isso estar acontecendo. Você tem que achar outros caminhos para poder lidar com isso. Vamos colocar nome nas sabotagens da gente, então, tá? Para ficar um pouco mais fácil, Isso ajuda a identificar quando elas aparecem. Então, quais são os padrões de autossabotagem mais comuns? Procrastinação, tá? Perfeccionismo, autocrítica excessiva e repetição de padrões destrutivos. Então, a gente tem 4, assim, são os que mais aparecem. Como assim procrastinação, que é o primeiro? A gente adia, enrola, deixa para depois. Muitas vezes é um medo disfarçado. Então, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente, o medo de se frustrar. Essa procrastinação, ela te bloqueia. E ela é uma autossabotagem. O perfeccionismo, que é importantíssimo também, que é o segundo. Eu só começo se for perfeito. É o famoso tudo ou nada, sabe? É uma forma de evitar o risco de errar. Então, a gente nem tenta. Para evitar, a gente só não vai ser perfeito mesmo, não vou nem fazer. O terceiro é a autocrítica excessiva. Então, é quando a voz interna vira uma inimiga. Você não é bom o bastante, vai dar errado. Isso corrói a autoconfiança da gente e paralisa, né? Então, se você acha que você não é bom o bastante, você precisa fazer alguma coisa com essa ideia. E não só aceitar. E por último, é a repetição de padrões destrutivos. Então, se envolver com pessoas indisponíveis, se colocar sempre em último lugar, são coisas que a gente faz e a gente não percebe. É o cérebro repetindo o que ele conhece, mesmo que seja ruim. Eu ainda vou gravar um episódio aqui sobre dedo podre, que eu acho bem interessante. O dedo podre, ele nada mais é do que uma repetição de padrão destrutivo, né? A gente vai sempre se colocar em último lugar, porque a gente aprendeu que é assim que as coisas funcionam, mesmo que não seja bom. Eu não sei se você sabe, mas a autossabotagem, ela não aparece do nada.
tá? A autossabotagem, ela pode vir ou de experiências passadas, então quando você tem trauma, rejeição, crítica frequente na infância, né? E aí essas críticas frequentes, elas geram registros cerebrais que associam o sucesso ao risco, né? A punição à perda do amor, por exemplo. Então, são coisas assim que vão acontecendo que a gente tem de experiências passadas. Crenças centrais negativas, e aqui a gente está falando de terapia cognitivo-comportamental. Por exemplo, eu não sou capaz, eu não mereço, as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. Essas crenças agem com filtros inconscientes, filtros que a gente não para pensar, e sabotam as nossas ações. Desregulação emocional. A autossabotagem pode vir da desregulação emocional, que é quando o cérebro não lida bem com emoções intensas, ele evita situações que causam desconforto, mesmo que traga benefícios. Ou vício em dopamina rápida, que esse é bem conhecido da gente, né? Então, hoje em dia, as redes sociais, comidas, compras, enfim, o cérebro prefere recompensas imediatas do que o esforço a longo prazo. E isso favorece a desistência precoce, né? Então, a gente acaba desistindo de maneira muito cedo de uma coisa que a gente precisava insistir um pouco mais. Agora vem o pulo do gato. Como que a gente lida com a autossabotagem sem se sabotar mais ainda? Tá tudo bem. Todo mundo se sabota em algum nível. A questão é, dá para mudar esse padrão? Claro que dá. Primeira coisa que a gente pode fazer, nomeie o padrão. Você sabe que tem um padrão acontecendo, então você precisa disso. Você vai dar nome para esse padrão. Só de perceber o que está acontecendo já é um passo enorme. Consciência ativa o córtex pré-frontal. Então você começa a perceber, você começa a entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro, nomeie o padrão. Depois, desmonte a crença sabotadora. Por exemplo, anota o pensamento, eu vou fracassar. E questiona, isso é um fato ou é um medo? Tem evidências reais sobre isso? Isso a gente faz muito em terapia. Por isso que a gente consegue ajudar o nosso paciente a parar de sabotar. Então a gente mostra para ele que questionar é extremamente importante. 3. Haja apesar do medo. Então, se você esperar a motivação aparecer, nunca você vai começar. Entendeu? A ação pequena e frequente muda um circuito neural. Então, se você tiver uma açãozinha pequenininha hoje, outra pequenininha amanhã, outra pequenininha amanhã, você vai favorecer a neuroplasticidade. Você vai fazer o seu circuito neural funcionar de uma maneira muito melhor. Então, haja apesar do... Tá com medo? Vai com medo mesmo, parça. Com medo mesmo. Pratique a autocompaixão. Então, você precisa ter autocompaixão, né? Não resolve se criticar por se sabotar. Fala com você mesmo como você faria com uma amiga ou com alguém que você gosta. Você não ia chegar para a pessoa e falar, você é um idiota mesmo, né? Você não vai fazer nada direito. Não. Você ia ser gentil com essa pessoa. Crie rotinas pequenas e sustentáveis, é a minha última dica. O cérebro, ele ama ser previsível, ele gosta de previsibilidade, sabe? Ele gosta do mesmo caminho certinho ali. Então, estabeleça passos simples. O sucesso constante, ele constrói a sua confiança. E é importante você estar confiante para lidar com a autossabotagem. Enfim, a autossabotagem não é um sinal de fraqueza. É só o cérebro tentando proteger a gente da forma como ele aprendeu. Ele aprendeu a proteger a gente desse jeito, então ele vai fazer. Mas dá para ensinar ele que crescer também pode ser seguro. Dá para ensinar ele que a gente pode errar e que a gente vai continuar. Dá para ensinar ele que a gente merece ser quem a gente quer ser, sem se auto-sabotar o tempo inteiro. Então, o esquema é começar pequeno, um passinho de cada vez. E lembra, aqui no Trabalhamos com o que Temos, a gente não busca a perfeição. A gente busca consciência e coragem. Você precisa ter consciência do que está acontecendo e coragem para tomar pequenas atitudes e parar de se auto-sabotar. Volta um pouquinho, anota as dicas para você poder conseguir pôr em prática. E se esse episódio te ajudou, manda para alguém que vive se boicotando e nem percebe que está se boicotando. Vamos juntas desativar a sabotagem interna com ciência, afeto e movimento, que eu tenho certeza que é isso que a gente precisa nesses dias de hoje. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você nessa pílula, nesse drops curtinho, que eu tenho certeza que vai te ajudar. A autossabotagem é uma forma de proteção. Vamos ter consciência e movimento para poder lidar com ela. Foi um prazer estar com você aqui. Siga nossas redes sociais e, por favor, se possível, encaminhe esse episódio para alguém, para poder ouvir junto com você. Ó, beijo e até a próxima. Tchau!